Tô testando o som. Sinta-se à vontade, você só vai pro YouTube. Gente, primeiro, boa noite para todo mundo aí. Essa aula deve estar disponível na íntegra nesse endereço, que é o endereço brasileiro que eu consegui comprar em 2010 para achar facilmente. Se vocês digitarem Alberto no Google, vocês acham facilmente o material. Eu vou focar bastante a minha palestra na questão de jornalismo e filosofia moral. São assuntos, filosofia moral, se vocês leram os livros de ficção deles, são assuntos muito recorrentes. Mas essa faceta de jornalismo é meio que o escopo da minha pesquisa e é o diferencial dela. Eu queria agradecer o Centro Acadêmico da Filosofia, que eles estão, na verdade, promovendo o jornal deles. O Duane aqui está presente, que foi ele que fez a troca de e-mails comigo para divulgação desse evento. E eu também agradeço a minha orientadora, que foi a Dulcília. Ela foi uma das primeiras jornalistas de moda e revistas femininas na Editora Abril. Foi também uma das primeiras jornalistas formadas aqui na ECA. E ela, na verdade, ela faz uma pesquisa muito extensa em literatura e fotografia. E foi ela que meio que encaminhou meu trabalho para investigar aspectos que iam além da questão dos livros de ficção, que já são muito divulgados aqui no Brasil. Provavelmente alguns de vocês já leram no estrangeiro ou já ouviram falar. E a minha pesquisa, na verdade, foi em cima de artigos que não estão tão popularizados aqui. Eu peguei artigos que ele escreveu na imprensa clandestina na Segunda Guerra Mundial e eles foram traduzidos nos Estados Unidos e transcritos na França. Não chegou uma tradução em língua portuguesa aqui. Se vocês quiserem ler parte deles, eu traduzi num artigo que está publicado na ECA, na revista Anagrama. Bom, para não ficar muito pesada a fala, foi uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava vindo para cá. Vocês estão vendo essa questão de primavera árabe que está se manifestando em diversos protestos, principalmente concentrados no Oriente Médio. Só que para entender um pouco dessa questão árabe, é muito interessante ler os livros do Camus, porque o primeiro país, na verdade, a propagar essa primavera árabe que começou em 2010 foi a Tunísia. E a Tunísia não fica no Oriente Médio, ela fica no norte da África. Então, como a Tunísia é um território bem próximo da Argélia, se vocês lerem um pouco das ficções dele, dá para entender, por exemplo, por que o árabe é tão discriminado e por que ele é visto tão excluído na sociedade dentro das ficções que ele desenvolve. O Estrangeiro é um pouco sobre isso. É um homem que mata um árabe sem justificativa nenhuma, ele é preso e ele não se defende no processo de julgamento dele. Ele dá todos os argumentos para a promotoria e para os agentes jurídicos condenarem ele à morte, e existia a morte por guilhotina ainda naquela época. O livro é ambientado mais ou menos na década de 40. O livro ajuda a explicar um pouco porque as ações tão brutais na Segunda Guerra Mundial, incluindo... Esse livro de ficção é uma alegoria, mas o que aconteceu com a ascensão do nazismo foi um pouco uma desconexão da história europeia até aquele momento. E a Europa deu sinais, durante a época da Belle Époque, que aquele conflito ia explodir em algum momento. A Alemanha tinha acabado de se formar uma nação nova. A Alemanha moderna, como a gente conhece hoje, ela foi concebida na formação da República de Weimar e na ascensão do Hitler. E ela não queria estar conectada com o passado europeu até então, que era predominantemente francês e inglês. Então, quando o Camus fala sobre o conceito de absurdo, o absurdo está diretamente conectado com essa desconexão da história. Você não respeita um contexto histórico, você faz aquilo, é o que ele diz que é a liberdade condicionada. Você faz aquilo tudo que você tem ao seu alcance no contexto que você vive. Então, por exemplo, é justificável, o Holocausto do ponto de vista do absurdo, é justificável atirar bombas atômicas no Japão. São conceitos que são muito trabalhados em cima disso. Eu fiz essa pesquisa ao longo de 2008, mas ela nasceu de leituras que eu já fazia do Camus. Eu fui conhecer ele na Federal, na aula de um professor chamado Ralph Fischel, que ele dava literatura internacional. E eu gostei imediatamente dos livros, eu fui querendo ler mais aquilo. E aí,
entre 2006 e 2007, eu comecei a descobrir que ele tinha tido alguns trabalhos pontuais na imprensa, alguns livros lembravam disso, mas eles não focavam muito nessa questão. Todo mundo lembrava dele ou como filósofo existencialista ou como escritor de ficção. E aí eu descobri em pesquisas que eu fui vendo que ele escreveu principalmente em 3 jornais. Foi o Alger Republicain na Argélia, quando ele ainda não era famoso, ele tinha acabado de se formar na faculdade de filosofia. Entre 1940 e 1941, aí ele foi apresentado ao círculo de intelectuais que hoje em dia a gente conhece como os existencialistas, que eles eram liderados praticamente pelo Jean-Paul Sartre e pela Simone de Beauvoir, os dois franceses, e ele no caso argelino. Eles tiraram ele do país subdesenvolvido que ele vivia e lançaram os livros dele na França. O contato deles dentro do mundo editorial, na verdade, era um cara chamado Gallimard, de uma editora que existe até hoje. E ele, inclusive, ele morreu no mesmo acidente de carro que o Camus foi encontrado em 1960. Então, assim, ele era um cara que tinha muito poucas oportunidades de ascensão social, propriamente dizendo, mas ele foi privilegiado por essa relação que ele acabou... O Sartre serviu como ponte, na verdade, para isso. E ele serviu como ponte porque o Sartre estava se estruturando um pouco como... Ele era representante do Partido Comunista Francês, ele militava pela causa, então ele precisava formar um círculo de fontes muito forte na França para defender as ideias dele na política, eleger determinados candidatos. Era basicamente esse o objetivo, um dos objetivos do círculo intelectual dele. Outro era a questão das releituras das obras do Kierkegaard, que é considerado um dos pais do existencialismo, e o existencialismo ele se funda um pouco num certo pensamento em como pensar filosoficamente diante de questões que são lineares. Por exemplo, eu preciso... Como ser justo, por exemplo, com um assassino cruel e vil do ponto de vista filosófico? Como não cair da justiça para a crueldade em poucos passos? Essas questões que o existencialismo ele se debruça um pouco, e o Kierkegaard ele faz uma reflexão muito rica. Foram anos anteriores em cima do cristianismo, porque ele tem uma noção muito diferente do pecado como algo condenatório. Ele acha que, por exemplo, as parábolas que Jesus colocou na Bíblia são justamente formas de você interagir com os pecados humanos de uma forma que você não seja nascido predestinado para o inferno ou predestinado para o paraíso. Existe uma evolução de angústias e de desenvolvimentos que você pode evoluir a partir daí. O Sartre ele vai para uma perspectiva totalmente diferente, ele é mais materialista, e por ser ateu ele não se debruça em cima de questões de cunho religioso. Ele basicamente pega a filosofia do Kierkegaard e coloca em experiências práticas. E o livro que eu descobri, na verdade, era de uma francesa chamada Jacqueline Lévy-Valence, que pesquisou a vida do Camus, ela teve contato com familiares dele. E eu peguei, na verdade, uma edição em inglês, mas teve alguns artigos que eu tive contato em francês, chamado Camus et Combat, entre 1944 e 1947. Esses artigos foram editados pelo Arthur Godhammer e publicados nos Estados Unidos, porque, de uma certa forma, era a primeira experiência do Camus em imprensa genuinamente francesa. O Combat é um jornal clandestino de Paris, e ele é muito importante para documentar um pouco do que era a história na Segunda Guerra Mundial. De República de Vichy, os jornais passaram a ser muito censurados, então ele era obrigado a escrever com pseudônimo, alterar, de repente, o tom das críticas que ele fazia, mas mesmo sob censura, ele teve que manter um determinado engajamento, porque o Combat era fonte de informações primárias do fronte de combate. Era muito difícil as agências de notícias internacionais chegarem nas invasões alemãs naquela época, porque era muita informação desencontrada e os americanos só chegaram lá da parte do meio da guerra para o final. Então, era muita informação desencontrada.
Dentre esses artigos, eu vou destacar um aqui. Ele não fazia só reflexões sobre o fronte de combate. Ele fazia também reflexões sobre o próprio trabalho dele, e eu acho que esse é um foco da minha pesquisa que eu estou ampliando agora, que é a questão de engajamento em jornalismo, e eu não falo de engajamento só de guerra, eu falo num contexto mais geral, mas pegando os artigos dele como exemplo. Eu vou ler o seguinte texto. Ele diz: jornalismo clandestino é honrável porque é uma prova de independência, porque envolve um risco. Ele é bom, é saudável, tudo que tem a ver com os atuais eventos políticos tem se tornado perigoso. Se há algo que nós não queremos ver novamente é a proteção da impunidade por trás de quem tem um comportamento tão covarde e com muitas maquinações uma vez teve refúgio. É um artigo de 1944, um dos primeiros do livro, no caso. Ele fazia reflexões sobre o próprio trabalho, até pelo fato de ser redator-chefe. Redatores-chefes, normalmente em redação, eles são responsáveis pelos editoriais e pelos artigos mais opinativos. Isso não significava que ele não apurasse determinados fatos, o que inclusive gerou algumas confusões entre ele e determinados jornalistas do Le Figaro, que era uma publicação mais conservadora no período. Tendo todo esse contexto levando ele em consideração, eu fui pesquisar especialistas que pudessem explicar um pouco das questões que estavam postas naquele contexto. O acadêmico Eric Neveu, que também é francês, ele descreveu peculiaridades do jornalismo na Europa, bem afastados do modelo consagrado que a gente tem hoje, que ele vem, na verdade, de uma mistura do New Journalism, que foi criado em 1960 pelo Tom Wolfe e pelo Guy Talese. O Guy Talese esteve no ano passado em palestras no Brasil todo, e ele tem um estilo mais literário, mas ele tem uma apuração muito minuciosa. Ele é responsável por um dos perfis mais famosos nos Estados Unidos, que é o perfil do Frank Sinatra, que é Frank Sinatra está resfriado, e ele conseguiu fazer uma descrição muito detalhada do Frank Sinatra sem nem ter conversado com ele. Então, o Neveu, ele diz que o tipo de jornalismo que existia na Europa era muito diferente do modelo americano. E ele descreve a imprensa europeia como genuinamente literária e não meramente descritiva. Eles eram literários até por ser o berço cultural da humanidade até aquele período. Eu vi, inclusive, em outros estudos, por exemplo, se você pegar o Edmund Husserl, ele fala, por exemplo, numa certa... Ele não fala em Europa, querendo delimitar os países da Europa. Ele acredita, por exemplo, que a Europa é a humanidade toda. Então, quando a Europa entra em crise na Segunda Guerra Mundial, é como se fosse o mundo todo em crise. Era uma outra mentalidade que foi subvertida, na verdade, pela intervenção americana em guerra. O Neveu, ele descreve bastante a questão do jornalismo europeu. Eu vou colocar as palavras dele, que eu acho que descrevem muito melhor do que qualquer descrição minha. Ele fala: a competência dos jornalistas europeus é literária. Elas são feitas de talentos polêmicos e pirotecnia retórica. Ou seja, é uma linguagem rebuscada, não dá para dizer que não é. Múltiplas premissas manifestam nessa inclinação literária do jornalismo francês. As publicações que fazem decolar uma imprensa de massa, como La Presse, do Girardin, em 1839, e o Le Petit Journal, de Milot, em 1863, se utilizam de um produto de apelo que é o folhetim redigido por célebres penas. Ou seja, celebridades como o Balzac, o Dumas, o Victor Hugo, eles foram utilizados pela imprensa francesa para ter uma certa autenticação. Não tem o conceito, até a proliferação do jornalismo americano, de um repórter profissional.